Ei, Natália, Exato. boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Hoje tivemos alguns imprevistos, Foi, mas foi. conseguimos, graças a Deus. Tudo certo. Ah, então tá joia. Pode ficar à vontade aí, Natália pode se apresentar, né? Bem, me chamo Natália, né? Sou uma das secretárias, estou na Secretaria de Educação junto com a Jaice e com a Gesana. Estamos aí fazendo esse trabalho. Eu sou fisioterapeuta e dou aula de Pilates, e curso uma formação de professores de educação clássica. Assim, tô fazendo essa interligação toda aí para essa live de hoje, para esse tema. Bem, é isso, basicamente. Ah, ótimo, tá ótimo. Pode ir começando, pode ficar à vontade, né? Tá, Tá bom, vamos lá então. Qualquer coisa, tá? Você pode falar isso se precisar parar e quiser falar alguma coisa, tá bom? tá joia, pode ficar à vontade. Hoje eu tô do lado contrário. É, hoje você tá do lado ao contrário, verdade. Então vamos lá. Primeiro, assim, para começar, tem uma verdade assim que é muito interessante para a gente considerar hoje, é que Deus criou todas as coisas de uma maneira que falassem sobre Ele, falassem sobre o reino celestial. Algumas tem muito cristão, principalmente muitos jovens hoje que acreditam, por exemplo, no evolucionismo, mas isso assim, isso é por falta de conhecimento da palavra de Deus e muitas vezes por vergonha da palavra de Deus também, né? Mas que todo homem seja mentiroso e Deus verdadeiro, como diz na palavra dele, né? Bem, eu quero abordar 4 aspectos do corpo hoje, que são o corpo como templo do Espírito Santo, o corpo com uma essência que fala, que aponta para Deus e para o reino celestial, o corpo como símbolo do corpo de Cristo, a igreja, e o corpo como instrumento na obra de Deus. Eu vou ler aqui o versículo de 1 Coríntios, os versículos 1 Coríntios 6, 19, 20, que diz o seguinte: Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Essa passagem ela está falando sobre pureza sexual, mas assim, não vou abordar essa questão, bastante gente já fala sobre isso, mas também não vou tirar do contexto, não. Eu só quero pegar essa declaração de que o corpo do cristão verdadeiro é templo do Espírito Santo e pertence a Deus. Então, aí está a grande importância do nosso corpo, né? Os gnósticos e alguns cristãos, principalmente no passado, tinha muito cristão que acreditava que o corpo era algo ruim, qualquer coisa material era ruim, que o pecado estaria na matéria, nas coisas materiais, e que bom mesmo eram só as coisas espirituais, referentes à vida espiritual, né, tudo referente à vida espiritual. Mas isso não é uma verdade. E a gente pode ver isso também de uma maneira muito bonita quando a gente vê o próprio Cristo que veio em carne, que veio com um corpo, né? Deus assim mostrando como ele se importa e considera importante essa criação dele, que é o nosso corpo, né? Então, outro ponto é que o nosso corpo, falando dessa questão da matéria, entrando aí no gancho da matéria, o nosso corpo não é só matéria, como nada é só matéria, nada do que Deus criou é só matéria. Então, a educação moderna colocou muito isso para gente, que tudo é só matéria. Nós somos frutos de evolucionismo,
Nós somos só moléculas que vão se desenvolvendo e evoluindo, ou no máximo tem até um ser lá criador que criou todas as coisas, mas deixou funcionando, né? Eles falam que é a ideia lá do relojoeiro. Fez um relógio, deu corda e largou para aí. Ele criou e deixou tudo com essas leis naturais, as leis físicas, as leis biológicas, e as coisas vão funcionando por si só. Isso também não é verdade, porque Deus criou todas as coisas e de uma forma especial, e principalmente o ser humano, que ele criou a sua imagem e semelhança. E, e assim, não só com relação a ser imagem e semelhança, mas assim, essa imagem e semelhança, porque o que é? Deus é espírito, Deus não tem um corpo. O que significa essa imagem, essa semelhança de Deus? Aí é que entra a questão da essência. Essa essência que aponta para Deus, essa essência que fala de Deus, que fala desse Criador, né? Então, por exemplo, os panteístas que acreditam que Deus está em todas as coisas, né? Não são cristãos, mas eles captam essa ideia dessa essência das coisas na criação, essa essência de Deus nas coisas, só que por eles não terem a revelação especial, eles distorcem. Então eles olham, por exemplo, uma árvore, falam, olha, tem característica de Deus, é Deus. Olha, o sol é Deus. A rocha é Deus. O gato, nós somos deuses. Eles captam essa característica. Só que isso é uma distorção, porque eles não têm essa revelação especial. Então, nós que temos, que compreendemos, e aí a gente pega, para não correr o risco de distorcer como os panteístas, a gente vai lá naquele versículo de Romanos 1:20, que diz assim: pois os seus atributos invisíveis, os atributos de Deus invisíveis, o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são indesculpáveis. Aqui ele está falando das pessoas que não creem em Deus, falam que dão glória à criatura no lugar do Criador. Essas pessoas olham para a criação e não percebem que essas coisas elas apontam para Deus, elas estão falando de Deus. E ele fala que essas coisas são claramente vistas, essas características de Deus são claramente vistas mediante as coisas criadas. Então, muitas vezes, nós que somos cristãos, que temos essa revelação especial, isso está na palavra de Deus, às vezes a gente ignora essa essência das coisas que apontam para Deus. Então, para explicar o que é essência, essência não é cheiro, né, de perfume, né? Essência é o que fala do ser. O que é aquele ser? Do que se trata aquilo? Então, qual é a essência do ser humano? Qual é a nossa essência? Essa essência, o que nós somos de fato, aponta para Deus. Então, por exemplo, assim, quando Deus formou, né, já teve a live aí para falar dos atributos de Deus, que Deus concedeu, compartilhou conosco alguns dos seus atributos, né? E eu imagino assim que quando Deus, como ele fala aqui, né, que todas essas características dele, ele colocou na criação, né, estão na criação. Eu imagino que, por exemplo, falando de nós, inclusive nós somos criação. Eu imagino que Deus, quando foi colocar em nós um atributo da ação, Deus age, Deus faz, Deus cria. E ele queria colocar isso em nós. Para formar o nosso corpo. Ele não tem corpo, ele não tem mão, ele não tem braço, ele não tem perna. Ele criou uma estrutura com uma funcionalidade que mostrasse essa característica de ação. Ele criou nossas mãos, nossos braços. Nós agimos através das nossas mãos, dos nossos braços. Deus não tem mão e não tem braço, mas quando ele vai falar da ação dele, ele fala: minha mão está sobre esse povo, meu braço está estendido sobre essa nação. Ele não tem essa estrutura física, corporal, né? Mas ele nos criou de maneira a mostrar uma característica dele. Então, nós agimos através dessas estruturas materiais, né? O outro ponto, que aí voltando para a questão do corpo mesmo, que é do símbolo, né? O corpo como símbolo do corpo de Cristo, da igreja, eu acho assim fantástica essa analogia que Jesus faz do corpo com a igreja. Já falei isso aqui uma vez, acho fantástico.
eu sou, né, da área da saúde, como eu falei, fisioterapeuta, professora de Pilates, então, assim, o corpo é meu instrumento e objeto de trabalho. Então, isso para mim é muito bacana, acho muito bonito. Então, assim, para entender, né, um pouquinho, para a gente entrando nessa questão, há duas distorções sobre servir, né, para a gente falar aí do corpo de Cristo, nosso corpo como símbolo do corpo de Cristo, falando do corpo de Cristo. Há duas distorções sobre servir que algumas pessoas veem servir como sendo as tarefas aí, entre aspas, inferior, o que é mais simples. Então, assim, tem pessoas que têm uma função que parece mais elevada, ou quem não quer saber de fazer nada, acham que essas tarefas inferiores não são para elas. E há aqueles que acham que servir é só essas tarefas mais simples. Não é nem uma mentalidade e outras são erradas, porque servir, na verdade, é a gente usar o dom que Deus nos deu para o bem do próximo. Então, qualquer tarefa, qualquer função, qualquer dom que a gente recebeu, quando a gente usa, a gente está servindo. Então, seja o pastor pregando, ensinando, ele está servindo. Seja aquela senhora que ora por todos incansavelmente, ela está servindo. Então, usar um dom, usar a função que Deus atribuiu para nós é servir. Então, por exemplo, um olho, ele serve quando ele enxerga. É cumprir a nossa função, é servir, né? Então, por exemplo, e assim, não tem serviço, essa coisa de serviço inferior, serviço desimportante, tudo é importante. Então, eu lembro que quando eu era nova, eu pensava assim, gente, para que servem os cílios? Né? Só para enfeitar? Não seria de todo errado, porque assim, a nossa cultura utilitarista moderna que acha que tudo tem que ter alguma utilidade. Mas beleza também é algo importante. Deus fez um pôr do sol maravilhoso, belo. Então é algo importante também. Mas os cílios têm também uma função utilitarista, né? Assim, uma utilidade prática. Os cílios servem para proteger os olhos. Então, assim, um órgão que aparentemente é mais nobre, como o olho, ele necessita dos cílios. Então, olha só como tudo tem uma função, tudo tem uma importância e uma coisa depende da outra, né? Então, por exemplo, os pés, que parecem ser também inferiores, eles nos conduzem, eles nos sustentam. Então, tudo tem importância. A função que Deus atribuiu, o dom que Deus concedeu é importante, precisa ser usado, né? Não pode ser deixado sem função, né? Precisa ser trabalhado. Então, o nosso corpo, como eu falei antes, o nosso corpo não é só matéria. Ele tem essas funções que apontam para algo, para uma realidade importante, para uma realidade superior, para algo transcendente. Aí entra a palavra transcendência. O que é o transcendente? Transcendente, que ascende, aquilo que vai além, que está acima, que vai a algo superior. Então, por exemplo, Deus é imanente e transcendente. Imanente é o que é referente aqui, embaixo. Transcendente é o que é referente ao alto. Deus é o Deus conosco, que veio até nós, em Cristo, e é o Deus Todo-Poderoso que está sentado no seu trono de glória. Então, transcendente é o que vai além. Então, o nosso corpo, ele aponta para essa realidade transcendente também. Quando Deus compara, quando Deus usa um corpo para falar da igreja, por que a igreja é um corpo? É o corpo de Cristo. Então, repara no nosso corpo como tudo tem uma função, né? Então, por exemplo, a boca, ela cumpre sua função quando ela fala, né? Ou quando ela se alimenta, a mão leva o alimento até a boca, os dentes mastigam, a língua deglute, o estômago digere. Cada um tem a sua função, mas de alguma maneira é uma função interligada e é para o bem do corpo todo. É para o bem do corpo todo. Então, um alimento, ele não vai só para o dedo da mão direita, ele vai para o corpo todo. Então, tudo é uma coisa só. Né? Então, a igreja é esse corpo que é unificado, cada um cumprindo a sua função para o bem do corpo de Cristo. Né? Então, assim, com base nisso, é que é preciso entender a importância de cuidar do nosso corpo.
Então, agora, um outro ponto que eu vou falar é o ponto que fala do corpo como instrumento na obra de Deus. Tem uma frase do Álvaro Negromonte que diz: cuidar do corpo para servir a alma, cuidar da inteligência para servir à vontade, cuidar da vontade para servir a Deus. Cuidar do corpo para servir a alma. A gente cuida do nosso corpo material para que a gente tenha condição de atuar nessa vida, certo? Quando esse corpo morre, acabou, não tem, né? O Davi lá fala, ó, como ele fala, o túmulo não glorifica a Deus. Então, assim, depois que a gente morre, não tem mais serviço. Então, a gente cuida desse corpo para servir a alma. Vou falar de dois extremos com relação a cuidado do corpo, com relação a esse corpo material mesmo agora. Não falando do corpo de Cristo, falando desse corpo material. Tem aqueles que têm uma vaidade excessiva, né? Que colocam o bem material, porque esse corpo é um bem que Deus nos deu, um bem material que Deus nos deu. Então, essas pessoas, elas colocam todos os cuidados com esse corpo acima de tudo e colocam os seus cuidados, confiam nos seus cuidados para garantir quase que uma vida eterna aqui. Então, são pessoas que são extremamente... Não come isso, não come aquilo, não come nada. Como se aquilo fosse garantir a sua saúde e a sua vida, né? Quase que eternamente aqui. E tem o versículo de Provérbios 19:2 que diz: não é proveitoso ter zelo sem discernimento. Claro que a gente deve cuidar do corpo, mas a gente precisa ver qual a nossa motivação para isso e a que ponto se isso não está ultrapassando, né, essa questão, como eu falei, como se eu achasse que os meus cuidados é que vão me garantir saúde e vida. É como se descartassem que é Deus quem dá e tira a vida. É Deus quem dá saúde, é Deus quem cuida, é Deus quem... Né? A gente não pode acrescentar um côvado à nossa altura, é dito lá na Bíblia também. Então, Ele quem vai definir isso, né? Não somos nós que definimos, Deus é soberano. Mas, aí tem um outro oposto. Então, bem, não é para cuidar, então não vamos cuidar. Né? Não é para cuidar em excesso, não vamos cuidar de nada. Não é para ter esses extremos, não é para a gente ir para esses extremos. Então, outro grupo é daqueles que menosprezam, que negligenciam os cuidados do corpo. Então, para esses é até mais difícil falar hoje, porque é por causa do famoso mimimi, né? Então, assim, se falar de cuidado com a saúde é preconceito. Criaram até uma fobia para isso, já. Então, assim, só que tem uma coisa, uma verdade. Gula é pecado. É uma verdade, gula é pecado. Né? E a gente esquece disso hoje, porque parece muito insignificante. E a gente precisa entender que não é, porque, como eu falei, esse corpo, ele é templo do Espírito Santo, né? A casa da mãe Joana. Ele tem uma essência que aponta para o corpo de Cristo. Ele é símbolo, né, do corpo de Cristo. Ele tem uma essência que aponta para Deus. E ele é instrumento para a obra de Deus. Então, aí também que alguém pode dizer assim, tá, tudo bem, gula é pecado, mas tanta coisa importante para falar, vai falar de gula? Bem, primeiro que eu não estou falando só sobre isso, né? E também um outro argumento é que usa aquele versículo, deixa eu ver aqui, cadê o versículo, que diz assim, aqui. Pois o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa. E aí ele fala, tá vendo? Exercício corporal para pouco aproveita. Ali, primeiro, duas questões. Não está falando que não é para praticar, né, o exercício corporal. Segundo, que o contexto ali era do mundo grego. Então, qual era a mentalidade dos gregos? Que eles alcançavam a divinização própria com a perfeição do corpo. Então, eles tinham assim, um conceito de perfeição física, corporal. Né? Eles tinham um corpo todo. A gente vê aquelas estátuas, né, dos gregos perfeitos, com os músculos definidos. Então, eles tinham esse conceito de que, alcançando a perfeição física, corporal, eles alcançariam a própria divinização. Então, esse é o alerta. Então, quando a gente fala... Eu tenho aqui, caiu aqui.
Voltou. Ai, Jesus. Vai. Vamos lá. Está falando aqui que assim, o contexto é de salvação. A piedade é proveitosa. Então, assim, você quer parecer com Deus, quer parecer com Cristo, vai ser piedoso. Então, a piedade ali, que não é só até para quem assistiu a aula do pastor Eber aí da última quinta-feira, ele explicando sobre piedade, a piedade é cuidar do próximo e tem a ver também é referente ao louvor a Deus, à reverência, ao culto, à devoção, à adoração a Deus. Então, essas coisas, a piedade é que vai garantir isso. Bem, então, tirado, né, essa distorção, essas distorções, bem, considerando que assim, a gente não tem que cair nos dois excessos, né? Nem confiar nos nossos cuidados, né? Porque e nem também negligenciar o cuidado, porque Deus diz assim, Deus diz o seguinte, olha, se eu não proteger a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Não é ele quem protege, mas ele usa as sentinelas para proteger. Ele diz, ele quem salva as pessoas, mas nós temos a responsabilidade de evangelizar. Ele salva através da nossa evangelização também. Ele diz também que não, Cristo, né? Cristo veio para morrer, para salvar pecadores. Ele veio para isso, ele tinha que morrer. Mas ele disse que ai daquele por quem vier esse mal, se referindo a Judas. Então, nós temos responsabilidade. Isso a gente precisa entender, diferenciar o eu é que faço e aconteça das nossas responsabilidades. Então, às vezes, é até difícil assim, a gente diferenciar. Eu gosto do exemplo da moeda. Né? A moeda ela tem duas faces. E a gente, né, a cara e a coroa. Quando a gente olha a cara, a gente não vê a coroa. Quando a gente olha a coroa, a gente não consegue ver a cara, mas as duas faces estão ali. Então, essa questão de soberania de Deus e responsabilidade humana, eu vejo como essa realidade da moeda. As duas coisas estão ali. Quando a gente tenta se fixar numa, parece que a outra não é possível. Mas as duas estão ali, as duas coisas são verdadeiras, são coexistentes. Né? Então, essa é a questão. A gente não pode usar disso como desculpa para a negligência, a soberania de Deus, essa verdade de que Deus quem dá e tira a vida, usar essa verdade como desculpa para a negligência. A gente tem a nossa responsabilidade também, né? Eu dei o exemplo dos cílios, né, e dos pés como sendo órgãos que trabalham em função de outro, em função do corpo, órgãos que auxiliam um ao outro. Então, assim, por exemplo, se um cisco entrar no meu olho, meu dedo vai lá auxiliar. Nem sempre ele se vira sozinho, né? Se tem um ferimento no meu braço, a outra mão vai precisar auxiliar. Ele não consegue se tratar sozinho. A gente precisa um órgão, um membro auxiliar o outro. Então, isso, tanto assim, por isso que não dá para a gente ter uma postura na igreja de esse é o serviço do fulano. Esse é o serviço do cicrano. Não existe isso. No corpo de Cristo, no nosso corpo físico não existe, nem no corpo de Cristo. Tá tudo interligado, tudo trabalha junto e como eu falei, cada um tem uma função, mas que atua em conjunto e pelo benefício do corpo. Né? Então, assim, essa questão, por exemplo, pegando o exemplo da ferida que o outro vai tratar, por isso é errado a gente pensar assim, que a gente não aceitar uma correção, porque as nossas falhas, elas afetam o corpo todo. Então, é saudável que a gente aceite correção. Não vou nem falar assim da gente corrigir, porque às vezes pode ser que a gente não tenha aí moral para falar, mas assim, a gente precisa aceitar correção. Vamos chamar a responsabilidade para nós aí também, né? Então, tanto com relação a erros, a falhas, a pecados, quanto em relação ao sofrimento mesmo alheio. Um auxilia o outro para o bem do corpo, né? Para que o corpo seja sarado e seja saudável espiritualmente também, falando do corpo físico, saúde física, e o corpo de Cristo é saúde espiritual, né? Então, assim, por exemplo, eu fui
entendendo, saber a gente já sabe, mas eu fui entendendo melhor que ninguém é perfeito, sabe? Eu falei, a gente já sabe, todo mundo sabe, mas fui entendendo melhor isso, porque alguns dizem assim, eu não vou na igreja porque lá tem gente assim, gente assado, e na verdade, a verdade é que todo mundo é pecador, né? Todos nós somos pecadores e a igreja ela pode ser vista como um hospital em que a gente necessita de cuidados quando o nosso corpo está ferido, né? Nosso membro, nós somos um membro ferido. E também a igreja é um corpo. Então, por exemplo, um dedo não vive amputado fora do corpo. Ele precisa estar inserido no corpo. Então, compreender essa relação do corpo com o corpo de Cristo, essa analogia, eu acho muito interessante porque ajuda a gente a ter uma visão mais coerente do corpo de Cristo, da igreja também, né? Quer falar alguma coisa? Não, assim, eu achei muito interessante algumas partes para te ajudar, mas se tiver muita coisa para você falar, eu falo no final. Se Você quer quiser que eu vou falar, falando? pode Então falar. tá, Jó. Achei interessante quando você falou, né, que às vezes, né, acho que são os panteístas, né, que eles entendem o que tem algo ali, mas é como se eles adorassem, né, aquela criação e não adorassem aquilo que foi feito, né, e não o Deus Todo-Poderoso que fez. Eu acho que é por isso que nós vemos o quanto as pessoas vão se perdendo no caminho, né? Porque como Deus a gente não vê, não toca, não pega, é mais fácil, né, entre aspas, dizer, eu vou adorar a esta arte, que é algo que Deus criou, né? E simplesmente por a gente não ver, não ter o pegar, né? Parece que as pessoas, elas têm esse desejo, né, do coração, parece que precisa ver, sabe? Precisa tocar. E acaba acontecendo isso que você falou, elas entendem que Deus criou, que Deus é todo soberano, mas acabam levando ali a adoração da coisa, não do Criador, que foi o Todo-Poderoso que criou. Acaba assim como se fosse deixando Deus de lado para adorar aquilo, né? Então, assim, eu achei isso muito interessante. E também, é porque meu celular tá descarregado, aí eu tô colocando para carregar e o carregador tá incomodando. Aí tá toda hora balançando Tá aqui. desmaiando A aí já. parte que você. Tá assim, toda hora caindo. A parte em que você fala, né, sobre os extremos, né? Hoje em dia nós temos visto assim, quase que uma adoração ao próprio corpo, né? A questão da saúde, do malhar, do comer saudável, né? Isso é igual você falou, não pode ser o extremo. Não podemos levar tudo ao extremo, nem não fazer exatamente nada, ou fazer exatamente tudo com o intuito, às vezes, de apenas mostrar algo que esteja fazendo, né? E não para si próprio, não preocupado com a própria saúde, muitas vezes. Né? Então, assim, hoje em dia eu tenho visto muito essa cultura da adoração do próprio corpo, sabe? Isso tem que melhorar, isso tem que melhorar, isso tem que melhorar, 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 e parece que nunca tá bom, né? E às vezes as pessoas não têm se aceitado, né? Como são, né? E têm buscado, às vezes, sempre melhorar, 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 e às vezes de uma forma que tá levando mesmo à adoração do próprio corpo, né? Voltando E à um outro ponto mentalidade dos gregos, né? Voltando à mentalidade pois dos gregos. que o corpo aí é tudo, né? E um outro ponto que eu achei muito interessante quando você compara, né, o corpo, né, com a Igreja de Cristo, né? E a gente observar, como você falou, cada função que nós temos é o que faz o conjunto inteiro, né? Então, assim, isso acontece dentro da igreja, né? Então, às vezes você olha, aquela pessoa não faz nada, tá ali tão como os cílios, né, que a gente acha, nossa, tão insignificante. E não, às vezes lá o que ela faz, às vezes está sendo a oração. Mesmo sentada ali, ela tem um dom da oração. E está ali orando dia e noite, como você falou, incansavelmente, por aquelas mesmas pessoas, os mesmos membros ali. E às vezes a oração dela que está fortalecendo o irmão que às vezes está tão fraco. Então, assim, como é importante a gente ver assim que Deus, ele, quando foi, né, usar o Espírito Santo para inspirar os homens, como que foi colocado cada detalhe, né? Cada detalhe se completa.
e faz a gente entender de uma forma que fica tão fácil, né? A gente olha e fala, gente, assim, Deus é realmente perfeito, né? Em tudo que ele faz, né? A gente Maravilhoso. só fica assim, maravilhado. Pode Verdade. continuar. Então, você falou da questão do corpo, né, do excesso de cuidado. Eu conheço duas histórias que duas pessoas que não comiam nada dessas coisas que dizem que causa câncer. E não comia nada. E atividade física exemplar. As duas faleceram novas de câncer. Não estou dizendo que foi por castigo, não, tá? Quero dizer assim, isso é para nos chamar atenção. Não somos nós que garantimos nossa saúde e nossa vida. Como eu falei, é claro que a gente não pode ir para outro extremo da negligência, porque é um bem que Deus nos deu para cuidarmos, mas a gente tem que ter em mente que é aquilo, a gente tem a nossa responsabilidade e Deus, ó, se Deus não cuidar do nosso corpo, em vão eu que estou cuidando. Mas Ele nos usa para justamente também ter essa preservação, né, da saúde, enfim, ele usa também os nossos cuidados para estar atuando dessa maneira. Porque, é claro, a gente vê pessoas que descuidam completamente e adoecem pelo descuido. Então, assim, a gente tem que entender que não somos nós que garantimos, mas a questão da moedinha lá, né? Há a nossa responsabilidade também, né? Mas, assim, por questão de a negligência mesmo que desagrada a Deus, né? E o confiar em si mesmo também, né? Então, esses extremos é que a gente precisa ter cuidado com eles, né? E ter o equilíbrio mesmo, né? Bem, então vamos lá. Então, como eu falei, a verdade, como está falando da realidade da igreja, né? Que às vezes a gente olha e alguma coisa que desagrada e se mantém afastado, isso a gente tem visto também muito isso hoje. A gente, né, vê a pessoa reparar só no erro, só nos problemas. E tem até uma fala do John MacArthur que ele diz assim: a igreja não é perfeita, nunca foi. Onde tem pecador, né, não tem jeito. Algumas pessoas usam esse fato como desculpa para manterem-se afastados da igreja, dizendo: eu gostaria de frequentar uma igreja, mas há muitos hipócritas ali. E aí ele responde: nesse caso, eu penso, venha, temos lugar para mais um. A verdade é essa, todos nós somos pecadores. Então não adianta eu querer olhar, né, o problema só no outro, enxergar o problema só no outro, né? Então, assim, Natália, essa frase é o que a gente mais tem escutado, né? Ah, mas a igreja só tem hipócritas, né? As pessoas não entendem, você acha que na cabeça delas, né? Todo mundo que está dentro da igreja tem que ser perfeito. Não pode errar, não pode falhar, tem que ser assim, sabe? Igual um robô, exatamente perfeitos, né? E não é, nós estamos ali também para aprender, né? A Renata, ela sempre fala uma frase, né? Que o pecado, ele é acidente na vida do cristão, mas ele acontece, né? Nós erramos ao pensar, ao falhar. Estamos buscando melhorar, por isso que estamos ali, né? E as pessoas não entendem, acham que todos que estão ali tinham que ser perfeitos, né? E essa não, frase, nossa, a gente escuta muito, né? e veja só, né, que ironia, porque assim, a posição delas eu não me misturo essa gentalha. Assim, eles são, também é uma crítica, né? É uma crítica. Assim, se estão reclamando de crítica, estão criticando também, só que do lado de fora, estando de fora. É, verdade. Como você falou, a verdade é reconhecer que lá tem pecador que está ali buscando melhorar, né? Então, assim como o corpo, nosso corpo se desenvolve, nosso corpo vai, né, a gente vai cuidando, ele vai melhorando também, a mesma coisa é a igreja, né? A gente vai se curando ali, né? Se for olhar a igreja como um hospital, a gente vai se curando ali, né? É claro que assim, pode ser que tenha ali um lobo em pele de cordeiro, que realmente está ali, não seja um cristão verdadeiro, mas a gente erra muitas vezes nesse julgamento também, né? Eu falo por mim, assim, eu
quando eu cresci na igreja, mas por muitos anos eu não fui convertida. Fica aí um alerta, né? Porque às vezes tem muita gente que cresce na igreja e não é convertida e acha que porque está sempre na igreja, sempre foi da igreja, é crente, né? Então, assim, minha conversão se deu depois. E daí, o pastor da minha igreja, que estava há pouco tempo lá, ele começou a falar da doutrina da graça e eu achei que ele era louco. Quando quem não conhecia a verdade, na verdade, era eu. Então, muitas vezes a gente está achando que o outro está com problema e às vezes é a gente, né? Então, a verdade é que todo mundo é pecador. Claro, a gente não pode usar isso como desculpa. Ah, todo mundo é pecador, então vamos pecar mesmo, né? Ah, Deus é soberano, então, né? Responsabilidade, tira a responsabilidade de si próprio. E não é isso. É sempre lembrar. Teve uma live sobre a graça de Deus e responsabilidade humana lá atrás. Quem não assistiu, assiste lá. A gente tem nossa responsabilidade, é importante ter isso em mente. Bem, diante disso, assim, fica a pergunta. É fácil cuidar do corpo material e do corpo de Cristo? Não, eu não acho. Nem de um nem do outro. Mas isso não é motivo para a gente desistir, para a gente largar de mão, para a gente deixar de lado, para a gente ignorar, né? Para a gente descuidar, nem de um nem de outro. Né? Então, ser difícil não é motivo para abandonar, seja o corpo de Cristo e seja o nosso corpo material. Pelo contrário, é aí que a gente vê, bem, se é difícil é porque tem algum valor nesse negócio aí, né? Geralmente é assim, aquela história do que é fácil, né? Então, né, como Cristo falou, né, sobre as dificuldades que seriam assim, para o cristão viver como cristão aqui nesse mundo. Então, assim, se é difícil, vale a pena, né, a gente se empenhar nisso. Então, assim, como a gente estava falando, né, agora, essa mentalidade de abandonar é muito comum hoje, né, tanto com relação ao corpo material quanto com relação ao corpo espiritual. E assim, é mais fácil eu dizer que o que vem de fora é que está me prejudicando. Então, pegando aí o exemplo do corpo material, né? Assim, gente, eu amo chocolate. Então, eu me entupo de chocolate, aí depois eu fico culpando os transgênicos. É claro que prejudicam também, mas e a minha responsabilidade? Então, falando do corpo de Cristo, às vezes eu estou olhando algo que o outro tem feito que de fato tem prejudicado, tá? Mas e eu? E as coisas que eu tenho feito que tem prejudicado? Eu estou me atentando para isso? Eu estou me preocupando com isso também? Então, assim, eu não estou dizendo, como eu falei, né? Não estou dizendo que não pode comer nada de chocolate, hambúrguer, batata frita, refrigerante. Não é que não é para comer, eu como, tá? Mas é aquele equilíbrio, né? Não partir nem para um extremo nem para o outro, do excesso de cuidado, de zelo, excesso de zelo e da negligência, né? E assim, dizer que a igreja é um ótimo lugar para trabalhar domínio próprio e amor ao próximo, né? Principalmente doente. Mas eu falo, é um excelente lugar para a gente crescer espiritualmente, porque a gente trabalha bastante isso. Não abandone, porque vai ser um exercício espiritual, tem um exercício físico que faz o corpo se desenvolver e o exercício espiritual na igreja também faz a gente se desenvolver espiritualmente. A gente não deve negligenciar, né, essas coisas. Bem, essa igreja que é corpo de Cristo, né? Não é um corpo sem guia, sem cabeça, sem comando. Esse corpo não pode fazer o que vai entender, né? Ele faz o que a cabeça ordena. Esse corpo de Cristo faz o que Cristo ordena. Então, a cabeça dá o comando, Cristo, né? A nossa cabeça dá o comando, Cristo aos membros do seu corpo também. A gente precisa se atentar para essas orientações do Cristo com relação à igreja, se atentar para a nossa função como membro dentro da igreja, né? Da mesma maneira que a gente deve buscar o melhor para esse corpo, a gente deve buscar o melhor para o corpo de Cristo também. Então, a gente, né, como eu falei, eu amo essa analogia, mas acho que assim que é possível para todo mundo. A palavra Paulo, né, que fala em Romanos,
A palavra de Deus fala que essas coisas estão claramente visíveis na criação. Então, todo mundo pode ver. Então, a gente então, que tem a revelação especial que pode discernir melhor, melhor ainda, né? Então, a gente se atentar para isso, olhar se Deus usou esse exemplo do corpo, é porque tem alguma coisa aí para a gente se atentar de interessante. Né? Então, observa aí seu corpo, como ele funciona, como cada coisa depende uma da outra, como, né, quando a gente se fere, como todo o corpo padece e sofre. Então, a gente observar essas coisas e olhar, né, e perceber e lembrar que são questões transcendentes, que apontam para algo transcendente, né? Falam de coisas transcendentes, mostram para a gente uma realidade que vai além de só essa matéria aqui, né? É isso. Não, eu achei maravilhoso a comparação, né? A gente observar, né? Igual eu já tinha falado, né? O quanto Deus é perfeito, né? E quando ele coloca a comparação do nosso corpo com a igreja, é maravilhoso, maravilhoso a gente ver que tudo é tão diferente, mas mas ao mesmo tempo se completa, sabe? Cada membro é um do nosso corpo, eles são diferentes, mas ao mesmo tempo tanto que eles se completam. Sem um fica tão difícil, né, para o outro. E a mesma coisa dentro da igreja, né? Todos nós somos diferentes. Cada um Deus colocou em cada um ali um dom, né? E de uma forma tudo vai se encaixando, né? Para que ela vá funcionando, né? E como você falou, nós não podemos abandonar, né, a igreja. Nós estamos ali para aprender e crescer juntos, né? Quando nós estamos ali, a gente cresce espiritualmente de uma tal forma maravilhosa. Aquilo que eu fazia, que na minha opinião era certo, hoje eu já entendo que não é. Por quê? Porque eu aprendi ali. E aí, aquilo eu vou abandonando e vou mudando e vou melhorando, né? É como você falou da parte do corpo, né? Quando a gente corta, a gente usa lá uma mão para ajudar, né? E aí vai curando, né? Faz os tratamentos, tudo que precisa e vai curando. Até ficar, às vezes, ali só a cicatriz, às vezes nem cicatriz, nem nada, né? E a mesma coisa, assim, né? O corpo de Cristo, né? Nós estamos ali, nos machucamos, às vezes, né? Mas estamos ali. E aquilo vai se curando, né? Quanto mais a gente vai aprendendo, mais a gente vai mudando, né? Vai mudando algo dentro de nós. E é maravilhoso. É maravilhoso a gente ver assim como Deus é perfeito em cada detalhe, como Deus age de formas assim para que nós possamos entender, né, tão perfeito como ele coloca aí quando o nosso corpo, usando aí o corpo de Cristo na igreja, né? E como é maravilhoso, né? E a Adriana até colocou ali a mãe da Thaís, né? Um irmão, e um irmão ajuda o outro no crescimento do corpo de Cristo, né? Isso como se fosse um membro aí ajudando, né? E aí um irmão vai ajudando o outro. E é maravilhoso. É maravilhoso, foi maravilhoso, né? A gente aprender. E é maravilhoso a gente ver que Deus, ele usa os detalhes, né? Vai usando aí e a gente vai conseguindo entender, né? E quando nós entendemos, a gente fica maravilhoso em poder ver o agir de Deus em nossas vidas, né? Verdade, verdade. Amém. Verdade. Verdade. Eu gosto muito, né? Eu sou suspeita para falar porque eu amo esse assunto. Mas, como eu falei, todo mundo pode, né, observar isso também. Como eu falei, porque é meu instrumento e objeto de trabalho, né? Então, estou mais ligada a isso. Mas eu acho, porque como eu falei, Deus, eu imagino dessa maneira, Deus já criou de uma maneira que transmitisse essa ideia para que Ele mesmo pudesse usar, né? Como ele fala até do linguagem antropomórfica, né? Homem, mórfica, forma. Então, ele usa a linguagem de forma humana. Ele não tem mão, mas ele vai falar que ele tem mão. Ele não tem braço, mas ele vai falar. Ele não tem olho, mas ele vai falar que ele tem olho. Ele usa essa linguagem que ele mesmo desenvolveu em nós, algo de uma maneira que ele pudesse falar para que a gente o compreendesse. Então, o que o olho faz? O olho enxerga. Em nós é sempre mais limitado, né? Tanto porque nós somos criaturas, não somos Deus.
e porque também o pecado limitou também bastante coisa, distorceu muita coisa, né? Mas, então, por exemplo, nós vemos, Deus vê muito mais, Deus é onisciente, né? Então, é sempre de uma maneira reduzida, né? Mas que, de alguma maneira, fala algo sobre ele, mostra coisas sobre ele, né? Isso toda a criação é assim. Mas falando de nós mais especialmente hoje, para falar do corpo, para falar de nós como imagem e semelhança de Deus, né? Como eu falei dos pontos, né? É o templo do Espírito Santo, essência que aponta para Deus e para o reino celestial, o símbolo do corpo de Cristo, a igreja, e como instrumento na obra de Deus. Então, que a gente possa perceber essa realidade à nossa volta e em nós mesmos, como tudo eu acho fantástico. Eu amo esse versículo lá de Romanos. Cadê que eu não sei onde é que tá, mas eu amo esse versículo de Romanos, que ele fala do Romanos 1, né? Seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são indesculpáveis. Claramente vistos mediante as coisas criadas. É o livro da criação, nós podemos ver também sobre Deus na criação. Nós tendo o discernimento correto para não cair no erro dos panteístas, né? Mas a gente pode perceber, como você falou, a gente não vê Deus, a gente não toca, mas a gente pode ouvir e enxergar sobre Ele, né? Ele deu isso para a gente também, Ele deu tanto na Bíblia, né? Quanto em toda a criação, coisas que a gente pudesse conhecer mais dele. A gente tendo o discernimento bíblico aí, né, para não cair no erro, mas enxergar um pouco dele. Muito bom, isso é mesmo. Coisas que a gente pode contemplar, né? Aquela hora que você está falando, o pôr do sol, né? As aves, as flores, então tudo a gente pode contemplar, né? Essa beleza do nosso Criador, né? E é maravilhoso a gente ter esse acesso, né? Verdade. Ainda tem um tempo, Natália, que ainda não apareceu aqui nada para mim de tempo, não. Acho que ainda tem um tempinho, se você quiser. Tá faltando um pouquinho só, que pelo horário que eu vi começar, acho que tá faltando 5 minutinhos, pela minha conta aqui. Bem, se alguém tiver alguma pergunta. A hora lembrou ali, Romanos 1, 20. Eu consegui achar a minha cópia aqui. Mas foi muito bom, Natália. Assim, eu particularmente gostei muito. Engraçado que hoje tudo estava dando errado, né, Natália? Meu Deus! Mas para honra e glória do Senhor, nós conseguimos e foi maravilhoso. Foi maravilhoso a gente poder conhecer mais, né? Aprender mais, né? Saber que através do nosso corpo aí nós podemos adorar ao Senhor, né? Podemos entender o que Ele tem feito, né? Podemos entender aí até o corpo de Cristo, né? A igreja, né? Então, assim, foi maravilhoso, maravilhoso. Amém, amém. Que seja útil aí para compreensão e aprendizado e crescimento, né? Para quem assistir. Então tá jóia. Obrigada, viu? Nós que agradecemos, né? O convite, a palavra, né? Nós que agradecemos aí por ter aceitado o nosso convite, né? A palavra que você trouxe foi maravilhosa. Falou muito ao meu coração e eu espero que também fale aí a de todos que ouviram e que ainda vão ouvir aí, que vai ficar gravada aí. Eu vou deixar aí no fixo. Tá jóia. Obrigada, Jade. Muito obrigada. Um beijo. Nós que agradecemos. Beijo, tchau.